Fala galera, estamos aqui hoje com a Marta de Carvalho Silveira, ela que possui graduação e licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio e doutorado em História Antiga e Medieval pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atua na área de História Medieval. É professora também na Universidade Estácio de Sá, atuando na graduação presencial e na modalidade EAD no curso de licenciatura e bacharelado em História. Leciona também no ensino fundamental na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga e Medieval, atuando principalmente nos seguintes temas: política, cultura, cristianismo, sociedade e direito. Olá, Marta. Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui. Prazer é o meu. Agora explica pra gente, Marta, por que seguir a graduação de História? Poxa, essa é uma pergunta interessante. Eu resolvi fazer graduação em História porque eu sempre gostei muito de ler. Então, eu sempre fui fascinada por literatura. O que eu mais gostava de ler eram romances com fundo histórico. E aí, naquela de fazer o vestibular, que acontece, né, no final, aquela decisão que a gente tem que ter na vida, eu pensei em fazer letras ou história. Mas aí, na última hora, meu coração pendeu para a História e aí eu resolvi fazer História. Aí fiz graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, por que se aprofundar no estudo da era medieval? Bom, isso aí tem a ver com a minha formação anterior. Eu sou professora também primária, né? Eu estudei na Escola Normal Carmela Dutra. E eu tinha que fazer a preparação para o vestibular, a gente sempre fazia no final, no terceiro ano, à tarde, a escola fornecia aulas para a gente. E eu tinha uma professora de História chamada Rafaela, e ela começou a ensinar a História para a gente, queria cair no vestibular. E ela começou lá pela crise do século XIV. E eu ficava, mas caramba, o que veio antes disso? E aí ela emendava a crise do século XIV e eu levantava o braço, mas o que tem antes do século XIV? Né? E ficamos naquele embate até que ela brincou comigo: Marta, para de perguntar, porque não tem, se eu resolver te responder tudo, a gente não vai terminar a aula. E aí, quando fui para a graduação em História, eu fiquei pensando, eu quero estudar o que veio antes, né? E aí acabei caindo para a História Antiga, a princípio seria a minha predileção, mas depois me encantei pela Idade Média. Encontrei também uma professora, a professora Andréa Frazão, que me orientou na graduação e me conquistou de vez para a História Medieval. Marta, o tema do teu mestrado abordou a questão do amor e poder, que trata do casamento de Urraca e Afonso. Em seu doutorado, no entanto, você aborda a questão das penalidades corporais e o processo de consolidação do poder monárquico afonsino. Explique qual a ligação entre esses dois temas que a priori parecem ser distintos. Na verdade, é porque o meu objetivo era estudar um casamento específico que aconteceu na Península Ibérica, em Castela, no século XIII, e que representou a junção de dois reinos, né? Então, a proposta era que Afonso VI ele tinha um projeto, né, de formação de um reino que reunisse os 4 grandes reinos da Península Ibérica: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Afonso VI era rei de Leão e Castela, então ele resolveu casar a sua filha com o rei do reino vizinho, Navarra e Aragão. Com esse casamento, ele conseguiria juntar toda a Península Ibérica sob a mesma casa dinástica. Era essa a proposta dele. Tá? Então, o meu objetivo não era estudar propriamente o casamento como uma instituição social, mas o casamento como uma instituição política. Por trás, então, do meu estudo, está toda uma concepção de monarquia. Que tipo de poder você quer construir, que tipo de monarquia é necessária naquele momento. O amor naquela época remetia ao casamento. Sim, sempre. Essa história de casar por amor não existe na Idade Média. O casamento tem sempre uma função social, uma função política muito clara. Então, esse tema acabou me levando para o século XIII, quando um outro rei chamado Afonso X, que era descendente do Afonso VI, resolveu também implantar um novo processo
junção de duas coroas, no caso, Leão e Castela, tá? Então, Afonso X, ele vai tentar construir um projeto de monarquia unificada. E, no caso, o meu interesse por Afonso X está justamente porque ele tinha, né, diante de si um projeto jurídico muito forte. Ele era chamado de Afonso X o Sábio, para você entender a importância dele, né? Então, ele construiu toda uma obra jurídica na sua corte, chamou juristas, enfim, e a partir dali ele construiu uma obra jurídica vasta, com o objetivo de ir diminuindo a influência do poder, né, das forças locais, digamos assim, e estabelecer, de fato, um reino onde o rei fosse a figura central. Tá? Então, a minha proposta em estudar as penalidades é justamente compreender como é que o rei usava a lei como uma maneira de fortalecer a sua figura, a figura monárquica. Então, dos dois temas, o casamento e as leis, o foco não está nem no casamento e nem na lei, o foco está na monarquia. O indivíduo, independente da classe social onde ele vivesse, né, nesse caso, ele era penalizado por não ser casado? Olha, o objetivo fundamental das relações humanas e sociais da Idade Média era o casamento, né? Então, porque o casamento ele tem um fator estruturante dentro da sociedade, tá? O casamento é a maneira através da qual as pessoas vinculam patrimônios, é a maneira através da qual as pessoas produzem força de trabalho para aquela sociedade. Tem um historiador chamado Georges Duby, que foi um dos primeiros a pensar essa relação do casamento como sendo a relação mais importante em termos de organização, né, de instrumento para a organização da sociedade medieval. Claro que ele se inspira no Lévi-Strauss, na antropologia, enfim, para pensar essa questão. Então, a base da sociedade medieval são as relações matrimoniais. As pessoas são penalizadas por não se casar? Bom, há grupos que não se casam, como as mulheres, por exemplo, religiosas, que optam por viver uma vida dedicada à igreja. Mas as mulheres, de uma maneira geral, as mulheres laicas, essas todas devem se casar, porque o casamento é que vai garantir a ela também um espaço dentro da sociedade. O casamento, ele tem a função também de promover a reprodução dessa sociedade, no caso. Tá? Então, as mulheres, elas são sempre direcionadas para o casamento e cumprindo a função fundamental delas, que é efetivamente reproduzir. Agora, se você pensar num grupo que é marginalizado por não casar-se, na lei que eu estudo, nas penas que eu estudo, por exemplo, eu estudo o Fuero Real, que é o código do Afonso X, produzido lá no século XIII, tá? Comportamentos de sodomia, que era como era chamada, né, a grosso modo, usando o nosso vocabulário, homossexualidade, eram totalmente desestimulados, com penas muito graves, com penas muito duras, né, penas de morte. Por quê? Porque a sodomia representa a não procriação. E a função fundamental de uma sociedade naquele momento é a reprodução. Sobretudo do campesinato, né? Sobretudo do campesinato, mas também da nobreza. Então, Marta, a cultura judaico-cristã promoveu uma interpretação dualista e elevou a alma sobre o corpo. No seu ponto de vista, por que o corpo e a alma mantêm uma relação complementar? Na Idade Média não se faz realmente distinção entre corpo e alma, tá? Corpo e alma são uma coisa só. Tanto é que quando você estuda as penalidades, que é o tema que eu estudei, no caso eu estudo penalidades corporais, né? A proposta é que quando você pune o corpo do indivíduo, você o está punindo por algo que ele cometeu, um atentado contra a sua própria alma. Mas vamos tentar fazer uma distinção para ficar mais claro para quem está ouvindo, né? As penalidades, elas são de 3 tipos. Penalidades podem ser corporais, podem ser pecuniárias, ou seja, você paga uma indenização, tipo uma indenização por algum erro cometido,
e uma penalidade que a gente poderia chamar de moral, tá? É quando você não é necessariamente penalizado corporeamente nem pecuniariamente. Você, por exemplo, pode ser expulso da sua cidade, da sua comunidade, e isso é muito comum no caso de incesto, né? Então, haviam esses 3 tipos de penas quando eu me debrucei sobre o documento. E eu pensei, poxa, o que eu quero estudar ou o que pode ser mais interessante para mim naquele contexto? Aí eu comecei a estudar as penalidades corporais, tá? E aí eu comecei a entender que, na verdade, essas penalidades corporais, elas eram uma maneira, né, que a sociedade utilizava, ou seja, no caso, a sociedade via o rei, utilizava para penalizar muito gravemente e exemplarmente aqueles que estavam contrários à ordem social, tá? No caso, não havia uma distinção clara na Idade Média entre pecado, o que é pecado, e o que é o crime, tá? Porque se você pensar um pouco a história do direito na Idade Média, você vai ver o seguinte: o século XII é o momento em que o direito passa a ser reativado dentro, né, da Idade Média, no seu campo intelectual. A Igreja Católica, que era a Igreja Ocidental, ela vai criar um corpo jurídico, um corpo legal, que é o direito canônico, tá? Que vai servir como elemento de inspiração para os reis formarem o direito real, tá? Então, você vê uma clara relação entre o direito canônico, o direito que é da igreja, e o direito do rei, que no século XIII, que é o século que eu estudo, é muito embrionário ainda. Então, o direito real ele é uma mistura do direito canônico, do direito romano, estudado nas universidades medievais, e do direito consuetudinário, que é o direito do costume. Por que na Idade Média havia aversão ao estudo do corpo humano? Não é bem aversão. A questão é que a igreja ela acabava controlando determinadas informações. Então, você vê, por exemplo, sociedades antigas, como os egípcios, que tinham pleno conhecimento do corpo humano, já faziam até mumificação, né? Que é um processo, aliás, muito trabalhoso, complexo, né? Então, a antiguidade, ela já tinha um conhecimento mais amplo sobre o corpo humano. Só que quando você tem aquela transição do Império Romano, do fim do Império Romano para a Idade Média propriamente dita, esse saber, né, produzido por Platão, Aristóteles, enfim, esse saber todo, Pitágoras, ele vai ficando guardado pela igreja, principalmente nos monastérios, né, que se tornam grandes ilhas de produção de conhecimento, mas interno, né? A igreja não tem interesse em divulgar esse conhecimento para as outras pessoas, tá? Porque a igreja, ela exerce, ela utiliza esse conhecimento como um certo mecanismo de controle dentro daquela sociedade, tá? Então, obviamente, ela não vai permitir que esse conhecimento e um saber mais elaborado sobre ele se popularize, né? Por outro lado, é o que a gente estava falando, desenvolve-se uma outra concepção sobre corpo e alma, que é uma concepção onde os dois são uma coisa só. Então, eu não preciso necessariamente conhecer muito sobre o corpo humano, eu preciso conhecer muito sobre a alma humana, né? Acho que é mais ou menos por aí. Até onde o conhecimento do indivíduo sobre o corpo, naquela época? Isso é uma coisa que os historiadores estão estudando ainda, né? Porque, na verdade, se você pensar em história do corpo, que a gente poderia falar como um ramo de pesquisa da história, é recente, né? Em história, século passado é recente, tá? Então, no século XX é que esses estudos começaram a se tornar mais difundidos, né? Então, Marta, há pouco tempo você lançou um livro de gênero infantil. Por quê? Ah, tá. Então eu tenho que te contar uma outra história. Quando eu fiz a escola normal, eu gostava muito das aulas de literatura infantil. E como eu te disse, eu sou uma viciada em leitura, né? Eu leio muito, o tempo inteiro, e por isso acabei de fazer história. E aí eu me encantei pela literatura infantil, e achava que queria ser escritora de literatura infantil.
Só que aí passou o tempo e aquela coisa, né, do tipo, a gente tem que ter uma profissão, né? Escrever no Brasil, ser escritora de literatura infantil, não sei se eu vou conseguir ganhar a vida com isso, né? Como a minha paixão era história, eu também fui fazer história. Aí depois agora, né, anos mais tarde, e também anos de experiência mais tarde, porque eu me formei na escola normal, passei para a Secretaria Municipal de Educação, fui professora de sala de leitura durante muitos anos, que é tipo a biblioteca da escola. Contei muita história para criança, né? E achava que eu poderia contribuir um pouco com esse universo. Então, depois que eu acabei deixando as crianças há pouco tempo atrás, na verdade eu saí de sala de aula há uns 2 anos atrás, né, dos pequenos, eu resolvi continuar com eles de alguma maneira e escrevi para eles. Aí eu produzi, junto com o Maxi Vega, esse livro aqui, que é o Marreco Marrento, né? Que é da editora Chiado. E a proposta da gente era efetivamente fazer um livro de literatura infantil de boa qualidade para crianças que estão aprendendo a ler, né? O Maxi, ele é doutor em literatura comparada, e aí ele foi, junto comigo, burilando um texto cheio de assonâncias, aliterações, que permitem que a criança vá lendo o texto de uma forma mais agradável, mais tranquila. Mas também, dentro desse texto, há uma preocupação em fazer uma reflexão sobre a sociedade, sobre o mundo, levar a criança a pensar, né? O marreco, ele é marrento, sabe? Ele se acha muito, né? Muito melhor do que os outros. E aí, com o tempo, ele vai aprendendo, ele tem uma epifania e aprende que não é bem assim, né? A gente não pode ser marrento, a gente tem que saber conviver com os outros. Então, a minha proposta do Max, que somos os autores do livro e temos outros aí para serem publicados, é fazer uma literatura infantil de qualidade, né, em termos literários, e também levando a criança a refletir sobre o universo da literatura infantil, sobre a sociedade. A ilustração, nesse caso, aí é fundamental, né? Ele é um livro muito bem ilustrado, não é por nada não, tá? Foram 2 artistas plásticos que fizeram, a Sigon e a Daniele Abreu, e a gente propôs a elas que fizessem um livro que, na verdade, a criança se sentisse atraída, não só pela cor, mas pelo próprio traço do desenho. E realizei o meu sonho, né, inicial, que era me tornar também escritora de livros infantis. A máxima de quanto mais cedo, melhor serve para a leitura também. Com certeza. Eu acho que cada vez mais é importante que os pais entendam isso. A literatura é a forma que a criança tem de desenvolver N potencialidades, N habilidades, tá? Quanto mais uma criança lê, mais imaginativa ela fica, mais criativa ela fica, mais crítica em relação à sociedade que a cerca ela fica, mais curiosa, né? Então a literatura infantil é fundamental. Um país que quer efetivamente melhorar em termos de educação, ele precisa investir nesse suporte. O livro tem que ser dado para a criança desde cedo. A moral, né, no caso, no final desses livros, ela instiga o senso crítico da criança? Sim, mas eu acho que a moral tem que ser de uma maneira muito sutil, muito tranquila. Não tem que ser aquele livro que no final tem uma moral, sabe como é que é? Tem que ser aquela coisa que a criança vá achando a moral, encontrando a moral, refletindo. Onde entra o professor? O professor é fundamental nisso, né? O professor, ele é sempre um exemplo para o aluno. Um professor que lê, ele leva o seu aluno a ler. Eu sou uma professora que leio o tempo inteiro, porque eu já te disse, sou viciada em livros, né? E aí, às vezes eu estou com um livro, aí o aluno pergunta, deixa eu ver, professora, que livro é esse? Aí eu mostro. Aí no dia seguinte eu estou com outro livro. Professora, está com outro? Já estou lendo outro. Então, na verdade, o professor, ele é um exemplo para o aluno. Então, um professor leitor é fundamental, tá? Porque ele vai ser crítico também em relação ao material que ele escolhe para dar para os seus alunos lerem, né? Então, se o professor, ele é um bom leitor, ele sabe que tipo de texto é melhor e mais adequado para o aluno. Aí ele indica esse texto para o aluno vai mergulhando no universo da leitura junto com o professor.
Ok, Marta, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você, foi um prazer. Já te convido para outras ocasiões, assim que lançar outros livros. Ótimo, com certeza estarei aqui, foi um prazer, parabenizo vocês, sabe, porque é uma excelente iniciativa, trazer pessoas do mundo acadêmico para falar, né? Porque às vezes a gente fala muito dentro do nosso próprio universo. Isso. E é bom falar com o público de uma maneira geral. Fiquei muito feliz. Obrigada, Muito obrigado. Tá? Rogério Almeida para a TV Juliano Moreira.